Sou caminhoneiro há 35 anos e vou contar algumas coisas para vocês que eu já passei e a que me fez realmente ter medo. Eu já vi vultos na beira da estrada. Já vi uma imagem que creio ser uma mulher de branco. Não sei descrever bem, pois foi muito rápido. Eu vi apenas uma mancha branca que lembrava uma silhueta feminina. Porém, ao olhar pelo retrovisor, não vi nada. Outro fato curioso foi uma carona que eu dei para um rapaz de nome Flávio em um posto de gasolina, e depois de um tempo, ele pediu para descer. Era um local ermo, muito escuro. Eu olhava para o lado de fora da cabine e não via nada. Apenas uma pedra grande dessas que ficam na beira da pista de encostas, e algumas velas acesas na base dessa mesma pedra. Fora isso, era uma escuridão absurda. Talvez tivesse alguma rua ali que levaria à casa dele. Não sei. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele respondeu que sim, que ali era o fim da linha dele, e desceu. Segui com a carreta e dei aquela olhada costumeira pelo retrovisor, e ele não estava mais lá. Meses depois, não sei porquê, passei no mesmo trecho. Nem me dei conta que foi onde havia deixado aquele rapaz. Lembro que me deu vontade de urinar, e eu encostei a carreta no acostamento. Desci e fui aliviar na beira da pista. Porém, alguma coisa me chamou a atenção. Eu olhei e de alguma forma reconheci o lugar e a tal pedra. No pé dessa pedra havia uma pequena cruz de madeira que naquela noite não lembro de ter visto. Eu me aproximei para ver, e nela estava escrita a frase: "Descanse em paz, Flávio, meu filho." De alguma forma, aquilo estranhamente me deu angústia e vontade de chorar. Outro caso bastante curioso também foi uma estrada no norte. Eu vi repetidas vezes, em um longo trecho no acostamento, um cão negro com os olhos vermelhos. Ele aparecia e sumia do nada, aparecendo metros à frente novamente. Mas o que mais me assustou, eu irei contar para vocês agora. Há muitos anos atrás, eu peguei um serviço e fui fazer um frete para Manaus. Uma viagem longa, bastante cansativa, mas o valor final, tirando os custos, era bem compensador. A viagem foi um pouco conturbada. Eu tive alguns problemas. Uns pneus furou, mas até aí, tudo tranquilo. E em final de tarde, quase noite, resolvi encostar em um posto para jogar uma água na cara e esticar as pernas. E assim eu fiz. Eu tomei um banho, jantei, e quando já estava de partida, um senhor já bem idoso se aproximou e me perguntou se eu iria ir na estrada naquela hora. Já estava tarde e a lua estava alta, que era muito perigoso. De o porquê eu não passar a noite ali e na manhã seguinte poderia seguir, pois naquelas estradas rodava o boalto de uma criatura muito perigosa e com sede de sangue. De início, achei engraçado, e até caçoei daquele senhor, pois aquilo parecia loucura. Rindo, perguntei se era um morcego gigante. Ele me olhou e disse com um semblante sério: "Bom." E eu avisei. Me deu as costas e foi andando em direção da traseira da carreta e sumiu. Eu me peguei parado por alguns segundos, olhando aquela cena. E depois segui o meu caminho entrando na cabine e pegando a estrada. Depois de um bom pedaço de trecho, o sono bateu. E eu tive a infeliz ideia de procurar um local para parar o caminhão e descansar um pouco. Afinal, não dá para pôr a vida de ninguém em risco dirigindo uma carreta com sono. Mas eu já estava muito afastado dos pontos de parada. Então, só me restava achar um lugar seguro para encostar a carreta e descansar um pouco. E depois de alguns minutos de um outro posto de gasolina, porém abandonado, então resolvi parar ali mesmo. Melhor ali do que na beira da estrada. Depois de algumas horas, comecei a ouvir uns barulhos ao redor. Tinha alguma coisa lá fora e eu não sabia o que era, mas dava para saber que era algo grande, pois dava para ouvir as pisadas fortes. Até que tive a ideia de ligar os faróis para clarear um pouco o lugar, e na hora que eu acendi, os meus olhos não acreditavam no que estavam vendo. Diante de meus olhos, em meio a umas latas de lixo, estava um grande cão negro. A visão daquela coisa me fez ficar sem ar, paralisado, porque estava claro que aquilo não era um cão comum. Era muito grande, com pelos em partes longos, em outras mais ralos. Era algo surreal e inacreditável. Lobo não era, porque até para lobo aquilo era fora do padrão.
Só para vocês terem uma ideia, aquilo tinha um tamanho de um bezerro. Como se já não fosse algo fora do comum. Um cão com aquele tamanho, com a luz do caminhão iluminando aquela besta, ela aos poucos foi se erguendo sobre as pernas traseiras. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela foi se erguendo nas pernas traseiras, ficando de pé como um homem. Eu tremia de medo, pois mesmo de longe e eu dentro da cabine, aquilo dava medo pela sua aparência horrenda. Aquele monstro parecia esses lobisomens das histórias de terror. E do nada, aquela coisa partiu em direção ao caminhão. Sem saber o que fazer, minha única reação foi acionar a buzina da carreta. E acho que foi isso uns alguns de um possível ataque. E daquilo parou um grilo no caminho, me dando chance de ligar o caminhão e sair dali o mais rápido possível pelo outro lado que dava a saída daquele posto. Eu olhei pelo retrovisor e aquele demônio correndo atrás da carreta, que devido ao tamanho e peso, não andava tão rápido de saída. Ele chegou a se segurar por alguns segundos na lateral, mas acabou desistindo e ficando para trás, sumindo na escuridão local. Depois de muito tempo, meses se passaram, e eu fui fazer outro frete para aqueles lados e parei no mesmo posto. Que para meu espanto, aquele mesmo senhor estava lá, sentado no meio-fio da lateral do posto. Ao me lembrar de suas palavras, dessa vez eu me aproximei para perguntar sobre a tal criatura que ele havia mencionado que tinha sede de sangue e andava por ali. O velho, de cabeça baixa, apenas levantou os seus olhos e me disse: "Cuidado, na próxima vez você pode não conseguir fugir." Ele se levantou e saiu andando. Eu fiquei surpreso e assustado. Como ele me disse aquilo se eu nem tinha falado nada para ele sobre aquela noite? Eu que tinha uma pergunta para fazer, fiquei naquele momento com várias a serem feitas e sem nenhuma resposta. Como ele sabia aquilo? Será que era ele? Como ele foi parar naquele lugar? Será que ele subiu na carreta e eu não vi? Até hoje, não sei se aquilo era ou não um lobisomem. Tudo indica que sim. Não sei. Como eu disse, eu fiquei sem as minhas respostas.